irmãos que estão aí com o seu livro didático, você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. O nosso estudo ele se baseia todo em Atos 3, mas nós vamos ler os versos de 1 a 3. Atos capítulo 3, de 1 a 3. O nosso tema hoje é uma igreja que anuncia o nome de Jesus. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus. Eu quero ler aqui o capítulo 3. O capítulo 3 ele gira em torno de tudo o que acontece aqui nos primeiros versículos. Atos 3, de 1 a 3. Eu vou ler que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Eu vou continuar lendo, tá, irmãos? Até o verso 6. Verso 7. E ele diz assim: Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Bom dia, tia Cianira, Jesus abençoe. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Esse texto é maravilhoso, essa palavra, porque aí depois, na sequência do texto, a gente vai ver que muitas pessoas, admiradas por esse milagre que acontece na porta do templo, se ajuntam a Pedro e João. Pedro faz um novo discurso, eles são depois levados, né? A partir do capítulo 4, eles são levados pelo Sinédrio para serem interrogados. Mas aqui o nosso estudo vai girar em torno desse momento em que João, se aproveitando da oportunidade que aquele milagre proporcionou, ele novamente prega a palavra de Deus. O Evangelho anuncia Jesus Cristo, né? Ele anuncia Jesus Cristo. E importante a gente notar que isso acontece logo após o evento de Pentecostes, né? Então, a igreja então está ativa, irmãos. A igreja está, vamos dizer assim, eu vou usar aqui uma expressão, assim, não sei se chega a ser uma gíria, né? Mas muito comum, a igreja estava bombando. Não no sentido que a gente conhece hoje, mas no sentido assim de explodindo no espírito, né? E os irmãos estavam ali evangelizando, compartilhando, né, irmãos, das maravilhas do Senhor. E isso, irmãos, isso é o impacto do avivamento, isso é o impacto da vida do Espírito Santo no meio de uma igreja, irmãos. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Os últimos estudos nós temos aqui trabalhado muito esse tema, né? Bom dia, irmã Cátia, Iraí, sejam bem-vindos, nossa escola bíblica. Bom dia, Elaine, Júnior César, família aí, Deus abençoe. Então, irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa realidade. Irmãos, o que acontece a um cristão, o que acontece a uma igreja, quando ele recebe, quando nós recebemos, irmãos, essa infusão do Espírito, quando nós recebemos esse batismo, né, do Espírito Santo, e nos irmãos, outorgado, né, essa fusão de poder, de autoridade, de intrepidez. Irmãos, é uma maravilha. A igreja, ela flui no poder do Espírito Santo. A igreja, ela vive, ela age, ela é ativa, ela é dinâmica, irmãos, de uma forma muito natural, de uma forma muito simples, porém poderosa, né? E os cristãos adquirem, por meio desse poder do Espírito Santo, essa autoridade, essa intrepidez, essa sabedoria, esse poder dinâmico do Espírito para testificar de Cristo. Irmãos, o verdadeiro avivamento, ele é caracterizado por essas ocorrências. Uma manifestação de poder na vida dos crentes, não é?
a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, de forma que o que fica em evidência e o que é evidenciado, irmãos, é o poder do Espírito Santo e a autoridade de Jesus Cristo e não do ser humano, e não do homem. Não há uma ênfase no homem, há uma ênfase no poder de Deus, na graça de Deus, no Espírito Santo. E uma coisa muito importante que acontece em todo avivamento, há uma grande colheita de almas, irmãos. A igreja ela não fica retida nas quatro paredes, mas movida pelo poder do Espírito Santo, essa igreja ela atinge todas as camadas, todas as áreas da sociedade, né? Através desse fluir do Espírito Santo, de uma forma muito dinâmica, como eu disse, natural, mais poderosa. A igreja ela sai, irmãos, a igreja, sabe, ela adquire essa expansão, né, no meio da sociedade, difundindo, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo não é uma igreja acuada, não é uma igreja tímida. Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente derrotado, não é um crente acuado, não é um crente tímido, mas é um crente, irmãos, cheio de intrepidez, cheio de coragem, cheio de poder, cheio de autoridade. Os irmãos viram aqui que Pedro, cheio do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo, fala assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha a coragem que Pedro teve, né? Porque ele estava, né, sob a influência poderosa do Espírito Santo. É uma coisa muito diferente. Os irmãos se lembram que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um espírito demônio de um garoto antes, né, do batismo do Espírito aqui. É uma igreja que vivia, eram crentes que viviam sem esse poder do Espírito, sem essa autoridade do Espírito. Infelizmente nós temos vivido muito assim, irmãos. Sem esse poder do Espírito Santo, sem essa autoridade, sem essa coragem, né? E sem esse resultado, sem esses frutos de salvação, de testemunho poderoso, porque tem nos faltado o poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo. Bom dia, irmão João Carlos, bom dia, irmã Ana Cláudia, Jesus abençoe. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, tá? Que o Senhor seja sobre todos os irmãos, amém? Mas então, irmãos, o nosso tema ele é esse: uma igreja que anuncia o nome de Jesus. E, irmãos, vamos gravar isso em nosso coração. Esse anúncio, esse testemunho, esse evangelismo, que é uma expressão tão comum entre nós, evangelismo, evangelização, isso não pode acontecer, irmãos, apenas como cumprimento de uma obrigação. Mas nós precisamos entender que isso precisa acontecer de uma forma natural, impulsionada pelo Espírito Santo. Nós temos muito evangelizado na força da carne, vamos dizer assim, na força das nossas intenções, do nosso desejo de cumprir a vontade do Senhor, mas tantas vezes sem uma verdadeira unção do Espírito de Deus. É por isso que temos tão poucos resultados. E o que eu estou falando para os irmãos, de certa forma, irmãos, é uma coisa desconhecida para nós. E o meu coração dói ao dizer isso. Eu sinto uma dor interior, irmão. Vou dizer, vou ser sincero para os irmãos, que isso que eu estou falando para os irmãos, infelizmente, é uma realidade desconhecida para nós. Porque nós não temos visto em nossos dias, eu vou dizer por mim, né? Pelo que eu vejo há tantos anos como cristão, eu já vi alguma coisa, irmãos, desse poder do Espírito Santo fluindo no meio de uma igreja, e como as coisas são maravilhosas, irmãos. Há muitos anos atrás, eu posso dizer para os irmãos, deixa eu tentar trazer a memória aqui, né? Vou falar para os irmãos, aproximadamente entre os anos 1996 a 98, mais ou menos, 99, eu vivi essa experiência e vimos, e eu via e testificamos
deste fluir do Espírito Santo no meio de uma igreja, tá? A igreja que eu era membro, lá bem no seu início. Como, irmãos, o Espírito de Deus operava. Eu posso relacionar para os irmãos algumas manifestações do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Sabe qual a primeira coisa que me vem à mente, irmãos? Uma grande atmosfera de amor. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, irmãos, uma grande atmosfera de amor toma conta da igreja, toma conta dos membros. Havia tanto amor entre nós. Uma coisa tão espontânea, não é essa coisa falsificada que muitas vezes a gente vê dentro de nossas igrejas. Era um amor, irmãos, tão real, era um amor tão natural, tão simples. E isso, irmãos, atraía as pessoas. Eu me lembro disso. E as pessoas, é interessante isso, irmãos, as pessoas se chegavam à igreja, elas eram atraídas à igreja por aquilo que elas percebiam, que era o amor entre os irmãos, era uma coisa assim maravilhosa. Irmãos, quando o Espírito Santo batiza a igreja, quando a igreja está cheia do Espírito, há uma atmosfera de amor. Segunda coisa, há uma atmosfera de alegria. Há uma alegria tão natural, há uma alegria tão pura, irmãos. Entre os irmãos, entre os membros. É contagiante. E não é uma alegria motivada pelo ritmo de música, de instrumentos, não. É pelo Espírito Santo, a alegria de você estar junto com o seu irmão. Havia aquela sede, irmãos, de estarmos na igreja, de estarmos com os irmãos, de trabalharmos, de adorarmos. Hoje as pessoas têm preguiça de ir à igreja, irmãos. Tem preguiça de ir à escola bíblica, tem preguiça de ir aos cultos. Mas nessa atmosfera de avivamento que eu vivi um pouco disso, há uma alegria, há um prazer de estarmos sempre juntos. Há um amor, como eu falei para os irmãos. Nós não temos visto isso, irmãos, nesses dias. Não temos visto. E aí, um outro impacto é o evangelismo. Tão natural. Os irmãos, sabe o que acontecia? Os irmãos traziam pessoas para a igreja, as pessoas iam, se convertiam, as pessoas chegavam, irmãos, no culto, começavam a chorar, sentiam o Espírito Santo. Eu me lembro de uma pessoa falando isso, pastor, não era pastor, né? Renato, quando eu entrava na igreja, eu sentia uma presença tão forte do Espírito Santo, eu começava a chorar, não aguentava. Irmãos, a gente tenta hoje manipular a obra do Espírito Santo através de emocionalismos. Isso é tão pobre, irmãos. Porque quando o Espírito de Deus está realmente presente, as pessoas são quebrantadas verdadeiramente. E os irmãos, eu acredito que muitos aqui não vão saber o que é isso. Muitos dos irmãos que estão me ouvindo, né? Porque há muito tempo nós não vemos isso, irmãos, entre nós, né? Essa vida do Espírito no meio da igreja do Senhor. Precisamos pedir a Deus, né? Senhor, envia o teu Espírito. Irmãos, é o que nós precisamos. E aí, eu vou repetir, irmãos, a igreja, ela se torna irresistível. Uma igreja cheia do Espírito Santo perante a sociedade, irmãos, ela se torna irresistível, porque ela é cheia de amor, ela é cheia de alegria. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de poder, ela atrai, irmãos. Ao mesmo tempo em que ela incomoda a sociedade, ela atrai. Bom dia, querida madrinha, irmã Luciana. A irmã Luciana chegou aqui, ela poderia muito bem confirmar o que eu estou falando aqui, porque eu acredito que ela pegou um pouco dessa história, dessa fase, né, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, isso não acontece, não é por causa do ser humano não, é Deus que faz essa obra. Ninguém compra isso,
Ninguém exige isso, né? Mas quando há entre os crentes uma atitude propícia a essa obra do Espírito Santo, isso acontece. Então, irmãos, eu vou repetir, é muito natural, quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, quando os crentes estão cheios do Espírito Santo, o evangelismo, o testemunho, a conversão de pessoas é algo muito natural. Hoje a gente tem feito um esforço tão grande e quase não alcançamos resultados nenhum, porque tem nos faltado essa vida do Espírito Santo. O amor entre os irmãos é uma coisa tão natural, tão espontânea. A alegria espiritual é uma coisa tão real, tão natural, irmãos. Nós não temos visto isso mais, né? Então, eu queria dar essa ênfase, né? A uma igreja que anuncia o nome de Jesus. Nós precisamos, acima de tudo, irmãos, nesse trabalho, nessa ação, sermos revestidos desse poder do Espírito Santo, sermos revestidos desse amor do Espírito Santo, dessa ousadia, dessa alegria. E eu me lembro então, irmãos, disso. Havia uma alegria tão grande em compartilhar o Evangelho, em levar um amigo, um parente ao culto para receber a palavra, e as pessoas se convertiam, irmãos. Era muito difícil a pessoa ela ir pela primeira vez a um culto e não se converter ali na hora. Porque havia um poder tão grande do Espírito Santo, uma comoção, um quebrantamento. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, né? E nós não, infelizmente, não temos visto isso mais acontecer, né? Pelo menos por aqui, por onde eu tenho andado, né? Eu sei que Deus está trabalhando, está operando em vários lugares do mundo, do Brasil, mas aqui em nossa região nós precisamos disso, irmãos. Precisamos disso, né? Senão não vamos conseguir realizar nada no que se diz respeito ao anunciar Jesus. Anunciar Jesus. Irmãos, é uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa. É muito natural. Acho que essa é a palavra, assim, uma palavra, né, dentro desse contexto. O evangelismo e a salvação de almas dentro de uma igreja, por meio de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma coisa muito natural. É a rotina da igreja. É um evento de rotina, batismo, né? Numa igreja, num povo cheio do poder do Espírito Santo. Mas vamos aqui ao que o autor trabalha sobre dentro desse tema, né? Que ele vai dizer o seguinte, ele não dá essa ênfase que eu estou dando aos irmãos, né? Você que lê o material aí vai perceber isso. Mas nós vamos fazer aqui algumas considerações. Na introdução ele diz o seguinte, que o plano de Deus para a sua igreja era muito mais amplo do que a criação de mais um grupo religioso. Eu disse isso na semana passada, quando o Senhor instaura a sua igreja, ele não estava ali formando mais uma religião, inaugurando mais uma religião, não, né? O povo de Deus é uma família, nós somos uma agência missionária, né? E é o propósito que o autor destaca aqui. Certo? A igreja ela tem a função, irmãos, e a missão, você como crente em Jesus, tem a missão de dar continuidade ao ministério terreno de Jesus, que é de levar o reino, né, àqueles que estão fora dele. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por que a igreja não sai? Por que a igreja não faz? Por que os membros, os crentes, não testemunham? Não ganham almas. Por que nós não ganhamos almas mais, irmãos? Porque nós não temos o poder do Espírito Santo. Estamos vivendo, irmãos, estamos caminhando sem o poder do Espírito Santo. Eu peço que os irmãos não fiquem revoltados comigo. De repente, se alguém falar assim, não, mas eu tenho o poder do Espírito Santo. Cadê os frutos, meu irmão? Cadê as almas? Cadê a alegria? Cadê o amor? Existe um louvor, esse louvor me vem à mente. O muito que nós temos visto não passa de gotas.
diante daquilo que podes fazer, que podes e queres fazer. O meu coração tem anseio, né? O louvor começa assim. O meu coração tem anseio de ver a tua glória enchendo a terra como as águas cobrem o mar. E ver se cumprir na igreja a promessa que diz, aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor. Né? Chuva de avivamento. Tá certo, irmãos? Por que uma igreja tão tímida? As pessoas têm vergonha. Por que uma igreja tão fraca? Por que, irmãos, uma igreja tão ocupada com as coisas do mundo e menos ocupada com as coisas de Deus? Porque tem faltado o poder do Espírito Santo. Né? Tem faltado. Por que tantos conflitos internos, irmãos? Os irmãos se lembram aqui dessa experiência que eu tive na minha vida cristã há tantos anos atrás. Uma igreja, quando é cheia do Espírito Santo, a atmosfera de amor é tão grande, irmãos, né? Que os conflitos, não que eles não existam, não aconteçam, aconteciam conflitos, mas eles eram resolvidos com amor. Uma atmosfera de perdão tão grande. Era uma coisa assim, irmãos, o avivamento, a vida do Espírito no meio da igreja, irmãos, é uma coisa que a gente ainda aqui, eu pelo menos com os irmãos aqui em nossa igreja, ainda não vivemos. Não vivemos. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos conceda essa experiência, essa graça, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos desejar isso. Os irmãos estão aí me acompanhando? Está tudo tão quietinho? Né? Dá um joinha aí se você está acompanhando a minha fala. Pastor, como é que nós podemos fazer para vivermos isso? Precisamos desejar, irmãos. Começa pelo querer. É isso que nós queremos? Nós temos anseio, como esse louvor ele fala, meu coração tem anseio de ver tua glória. A igreja hoje, muitos irmãos, eu falo de uma forma geral, tá, irmãos? O mundo ele tem tomado e tem preenchido tanto o coração da igreja, que a igreja tem perdido o seu anseio pelo Espírito Santo, pela vida e pelo poder do Espírito Santo. E eu vou repetir para os irmãos, é uma coisa tão linda, uma igreja cheia do Espírito, um crente cheio do Espírito. É uma coisa tão pura, irmãos, tão santa e tão poderosa. E como eu disse, é o que torna a igreja irresistível. Não são os eventos, irmãos, sabe, os eventos, as superproduções. Isso é nada, irmãos, diante daquilo que o Espírito Santo pode fazer. É um poder maravilhoso. E nós precisamos desejar isso. Né? Eu sou um privilegiado, posso dizer para os irmãos que eu já vi isso acontecer. Mas muitos irmãos, de repente, que são novos convertidos, nunca, não estão nem entendendo o que eu estou falando, porque nunca viram isso acontecer. Está chegando mais uma pessoa aqui, ó, irmã Guiomar, que também é testemunha e é fruto desse acontecimento. Bom dia, Guiomar, bom dia, Reinaldo, Jesus abençoe aí a família. Eu não vou poder voltar ao que eu disse antes, mas depois, se os irmãos, na hora que terminar a transmissão, se vocês puderem assistir o início, para poder relembrar, não é? Então, irmãos, o que adianta a gente chegar aqui e falar de evangelismo, falar de proclamar Jesus, sem primeiro, irmãos, falarmos da necessidade que nós temos desse batismo no Espírito Santo? Que não é isso que as pessoas entendem como falar em línguas, não é isso, irmãos. É um revestimento de poder, é um revestimento de amor, é um revestimento de alegria, de santidade, de coragem, de intrepidez, de autoridade. Nós vamos ver isso aqui. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou falando. Bom dia, Guilmar. Mas vamos lá.
Então, primeiro, o plano de Deus para a igreja, irmãos, não é a formação de mais um grupo religioso. Amém, Gui? Então, depois que terminar, você veja lá no início, porque o que eu falei, alguma coisa que eu falei no início, foi o que nós vivemos lá aí na nossa igreja, eu vou dizer nossa igreja, né? Porque ainda me sinto parte dos irmãos, com relação a um conceito de avivamento. Tá? Depois você me dá um retorno aí. A Luciana também, os irmãos aí da nossa época lá. Mas aí vamos lá, irmãos. O autor aqui, como eu trabalhei o conteúdo do estudo, irmãos, a partir dessa ênfase, que nós não podemos deixar de considerar isso. De que a igreja, irmãos, o que a igreja precisa hoje, tem gente que pensa assim, pastor, para evangelizar, para anunciar hoje, a igreja precisa de estratégia. A igreja precisa de projetos. A igreja precisa de um bom espaço físico. A igreja precisa reformar o seu templo. A igreja precisa de um pastor diferente para evangelizar, para ganhar mais almas. Hoje a igreja está precisando de eventos externos, de fazer mais culto ao ar livre. A igreja está precisando... Irmãos, a igreja hoje, para anunciar Jesus, ela precisa do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da vida do Espírito Santo. Porque todas essas outras coisas a gente tem. Está dando resultado? Não. A gente faz festa, a gente faz evento, a gente faz jantar, a gente faz culto disso, culto daquilo. Cadê as almas? Cadê a chuva? Só cai gota, irmão. Quando cai? Como diz o ditado, é melhor pingar do que faltar, né? Misericórdia. Irmão Gilberto, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Então o autor, ele não tem essa perspectiva. Eu vou ter que fazer aqui uma crítica. Infelizmente os irmãos me desculpem, os irmãos sabem, eu sou muito crítico. O autor não nos trouxe essa perspectiva. De que uma igreja, para anunciar Cristo, se ela não tiver o poder, se ela não for cheia do Espírito Santo... Irmãos, eu vou repetir, uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja barulhenta, não. É uma igreja amorosa, é uma igreja alegre, é uma igreja corajosa, é uma igreja viva, é uma igreja santa. E tudo isso de uma forma muito natural. Não é nada falsificado, forçado, não, como a gente tem visto por aí. Né? Mas vamos lá, o autor no primeiro tópico ele fala assim, né? Uma igreja que anuncia o nome de Jesus anuncia sem se omitir. Eu troquei esse título. Eu coloquei, o faz por meio de capacitação sobrenatural. Eu acredito que é o que nós precisamos entender, que uma igreja que anuncia Cristo, ela só consegue fazer isso verdadeiramente, efetivamente, com ótimos resultados, através do poder do Espírito Santo, de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Amém. Amém, irmã Luciana. Mas aí depois, eu não sei se a irmã pegou o início da transmissão, depois que terminar, vê lá os primeiros 10 minutos, se eu não me engano. Tá? Para a irmã lembrar comigo aí. Depois me dá um retorno, tá? Você, Guilmar, mais alguém que tiver aí de vídeo fora. Nós vimos no texto, irmãos, que Pedro estava subindo para o templo. Os irmãos viram. Aí tinha lá um coxo que, né? O texto ele explica que há 28 anos desde o seu nascimento, né, um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo formosa para esmolar, pedir esmola. Aí, passando Pedro e João, pediu que lhe desse uma esmola. Aí Pedro e com João, fitando os olhos no aleijado, falou assim, olha pra gente, olha pra mim. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. O irmão acha que isso pode acontecer hoje?
Claro que pode, irmãos. Por que não acontece? Porque nós não temos poder. Não temos o Espírito. Nós temos o Espírito, perdão, deixa eu corrigir aqui minha colocação. Temos o Espírito, mas não somos cheios, não estamos cheios do Espírito. Não buscamos esse enchimento. Estamos cheios, irmãos, das coisas desse mundo, da vaidade, das ambições, das paixões, da carnalidade que há nesse mundo, do entretenimento. É por isso, irmãos, que a igreja está enfraquecida. O Espírito Santo, ele está sendo colocado, irmãos, de lado, porque nós temos vivido outras prioridades na nossa vida, né? Então, uma igreja que não deseja essa vida do Espírito Santo não vai ter. A gente só tem aqui o que a gente quer, né? Em relação à vida espiritual, né? Então, meus irmãos, Pedro chegou e falou assim, olha, com autoridade, com coragem e certeza, levanta. Eu não tenho dinheiro, não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar. Em nome de Jesus, levanta. Irmãos, o Senhor quer continuar nos usando dessa forma. Mas nós precisamos desse poder, dessa vida real do Espírito Santo em nossa vida. Então, o que acontece? Dentro da perspectiva do autor aqui, a igreja ela só pode anunciar, aí já não é do autor, já é minha, né? Isso, minha irmã. É isso aí. A irmã Luciana colocando aí pra gente, né? Acredito que a irmã também é fruto dessa época, onde havia esse fluir, nesse poder do Espírito Santo sobre nós. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos entender isso. Nós estamos aqui para, irmãos, expandir o reino de Cristo. Mas se a gente fizer isso na marra, com estratégias humanas, com recursos humanos, a gente só vai conseguir incomodar as pessoas, espantar as pessoas. Enquanto que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela incomoda, mas ela atrai muito mais do que incomoda. Ela atrai muito mais, irmãos. Ela é muito mais atraente, muito mais atrativa, porque, como eu disse, é cheia de amor, de alegria. Quem que não quer isso? As pessoas entram no templo, né, participam de um culto, irmãos, elas são tocadas, elas são quebrantadas, porque é o Espírito Santo que está ali, realmente operando na vida das pessoas, né? Aí o autor ele fala sobre o discurso do apóstolo Pedro, na página 80, se você puder virar aí no finalzinho da coluna da esquerda, ele diz, e ele fez um novo discurso, deixando claro que a pregação na igreja dos Atos dos Apóstolos é sempre cristocêntrica. Cristocêntrica. Hoje a igreja, irmãos, ela é antropocêntrica. Nós estamos preocupados em oferecer às pessoas, irmãos, divertimento. Nós estamos preocupados em oferecer às pessoas entretenimento, fazer as pessoas se sentirem bem. Está errado, irmãos. Nós temos que estar preocupados em anunciar Cristo. Ah, pastor, mas a gente faz isso, mas não é essa a nossa preocupação principal. Você quer que a pessoa se sinta bem, ali chega, ele se sinta bem. Fazemos tudo preocupados com isso. Vamos pregar uma palavra que as pessoas gostem. Vamos cantar uns hinos, uns louvores que as pessoas gostem. Vamos ser sinceros, irmão. Estou falando como pastor aqui. Às vezes eu fico assim, né? Eu preciso pregar alguma coisa que as pessoas vão gostar. Eu tento muito não fazer isso, tá? Mas às vezes bate esse pensamento. Nós precisamos nos preocupar, irmãos, em anunciar Cristo. Agora, não queira fazer isso sem a autoridade ou poder do Espírito Santo. Você vai fracassar, como temos fracassado. Ah, pastor, o senhor está sendo tão duro hoje com a gente. Não sou eu não, irmãos. Vou ser sincero para vocês. Tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus, Deus que está nos dando essa palavra nessa manhã. Né? A gente não pode continuar do jeito que está, irmãos. Eu estou falando para todo mundo que está vivendo, seja você de qual igreja você for,
Nós não podemos continuar do jeito que estamos. Vivendo nesse mundo, irmão, sem o poder do Espírito Santo. Caminhando como igreja sem o poder do Espírito Santo. Deus não quer isso. Então vamos entender. O que está acontecendo com a igreja, pastor, de uma forma geral? Porque a igreja parece tão ineficiente no seu propósito de ganhar vidas. É porque ele tem faltado, irmãos, o poder do Espírito Santo. Nós podemos fazer, irmãos, como eu disse, recursos a gente tem. Vamos fazer aí um show, vamos fazer um evento interessante, bacana. Vamos montar toda uma estrutura, né, visual que atrai as pessoas. Você vai atrair gente, mas elas não vão se converter. Você não vai anunciar Cristo. Vamos ali entreter as pessoas. A igreja pode até se encher de gente. Inchar, né? Isso não é crescimento, é inchamento. Não é isso que Deus quer. Agora, quando agimos no poder do Espírito Santo, a gente não precisa ficar quebrando cabeça. O que nós vamos fazer para chamar as pessoas? Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Não é isso que a gente faz, irmão? Irmãos, o que nós vamos fazer para poder chamar as pessoas? Ah, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, isso não acontece. Essa preocupação não existe. As pessoas são atraídas. São atraídas ao Evangelho por causa da igreja. Isso é uma marca do Espírito Santo. Para terminar, no ponto 2, o autor ele vem falar, eu também mudei o subtítulo do autor, ele coloca: uma igreja que anuncia Jesus aproveita todas as oportunidades. Eu coloquei aqui, é uma igreja que transtorna e transforma. Uma igreja que anuncia Cristo, ela transtorna, ou seja, ela incomoda, mas ela também transforma. Ela gera um impacto positivo na vida das pessoas. Porque a igreja nunca... Amém, irmã Luciana, que bom, fico feliz que a irmã está gostando dessa exortação aí, né? Amém. É verdade. Infelizmente, perdemos isso, porque nos afastamos do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que acontece? Uma igreja cheia do Espírito Santo, que anuncia Cristo, ela vai incomodar muita gente. Como a igreja, no início, ela incomodou muita gente. Incomodou a sociedade. Né? Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Mas ela transforma. Irmãos, estuda lá, aqui em Atos, o que houve em Éfeso, quando o evangelho chega em Éfeso. Os bruxos, os feiticeiros pegaram seus livros caríssimos de feitiçaria, queimaram em praça pública. Quando se convertiam, porque se convertiam, o templo de Diana começou a esvaziar. Os ourives que ganhavam dinheiro fabricando miniaturas de Diana, do templo de Diana, estavam empobrecendo. Por quê, irmãos? A igreja estava lá. E aí começaram a perseguir a igreja. Esse povo está acabando com a nossa economia, os crentes estão acabando, esse cristianismo está acabando com a nossa economia, o templo de Diana está ficando vazio. Os nossos oráculos, aí, os nossos magos, os nossos monges, né, que queimaram os livros todos, agora estão só aí com esse Jesus. A igreja ela transtorna, mas ela transforma, porque isso é o poder do Espírito Santo no meio da igreja. Hoje a igreja só está incomodando de uma forma muito negativa a sociedade. Não atrai. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela incomoda, ela transtorna, mas ela transforma. Ela atrai as pessoas, ela é atraente, ela é linda, ela é cheirosa, tem o cheiro de Cristo, tem as marcas de Cristo, tem a alegria de Cristo. Amém, meus irmãos? É disso que nós precisamos, né? Nós precisamos querer. Pastor, a gente precisa buscar. Mas você quer, meu irmão? Tem gente buscando o Espírito Santo sem querer. Mas como é isso, pastor?
A gente busca, tem gente buscando, fala que está buscando, vamos fazer uma oração pela busca, um culto de oração buscando o Espírito Santo, mas a pessoa não está atrás disso, irmãos, a pessoa está atrás de sucesso, a pessoa está atrás de carreira, a pessoa está atrás de coisa que quer comprar, ela está focada nisso, o foco da pessoa é esse, ansiedade, o que gera ansiedade para ela é isso, não é ser cheio do Espírito Santo, porque uma pessoa que quer o Espírito Santo, ela vive essa ansiedade. A ansiedade das pessoas hoje é estudo, é formação, é construção, é comprar, é vender. É isso que gera ansiedade em muitos crentes hoje, e não uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é querer. Quando acontecer esse querer dentro da igreja, dentro dos crentes, aí sim nós teremos um avivamento. E aí os irmãos vão ver o que é uma igreja que atrai, uma igreja que ganha almas, que salva almas. Né? Aí o autor ele coloca aqui, as características da pregação cristã podem ser sintetizadas na mensagem proferida por Pedro, que começa com um sinal de misericórdia e uma advertência combinados. Né? Então você sempre transmite ao mesmo tempo a graça e o juízo de Deus. Se vocês observarem, a pregação de Pedro possuía esse conteúdo. Né? Não quer dizer então que essa igreja, porque a igreja de hoje só prega graça. Ah, Deus é bom, Deus aceita você do jeito que você é. Não prega juízo, não. A ausência do Espírito Santo. Ah, pastor, mas se a gente ficar falando de pecado, ficar falando do juízo de Deus, que Jesus vai voltar, isso aí incomoda as pessoas, mas é para incomodar mesmo. Irmãos, o apóstolo Paulo ele fala da tristeza segundo Deus, irmãos. Para uma pessoa experimentar a alegria que vem do Senhor, primeiro ela precisa sentir a tristeza dos seus pecados. Entendeu isso? Para que uma pessoa ela possa ter na vida dela a verdadeira alegria do Senhor, a primeira coisa que precisa acontecer é ela sentir a tristeza dos seus pecados. Esse é o caminho certo. E ela só vai sentir essa tristeza pelos seus pecados quando o Evangelho for pregado verdadeiramente e o Espírito Santo ungir essa pregação. Estiver ungindo essa pregação. Não é? A gente não tem que falar aquilo, pregar para agradar as pessoas, a gente tem que pregar para agradar a Cristo. A igreja ela está no mundo, não é para agradar o mundo, é para agradar a Cristo. Mas quando o Espírito Santo reveste a igreja, irmãos, isso é natural e é poderoso. Né? E é poderoso. Eu vi. Posso falar de coisas que eu vi. E sei que acontece, mas a gente precisa querer. Aí eu vou repetir, se a sua preocupação hoje é tantas outras coisas, menos isso, vamos fazer um monte de reunião de busca do Espírito Santo e não vai acontecer nada, o povo não quer. Quando a gente quer, irmãos, uma coisa, a gente dorme pensando naquilo, a gente acorda pensando naquilo. Quando isso é uma ansiedade nossa, uma preocupação, um desejo real nosso. Quando o Espírito Santo, o poder, a vida do Espírito Santo for um anseio da igreja, ele virá. Ele virá sobre nós. E aí a igreja vai conseguir anunciar Cristo com eficiência, com eficácia, com poder, com autoridade. E as pessoas, e olha só, irmãos, é tão bom que o trabalho da igreja é facilitado quando o Espírito Santo nos reveste. As pessoas vêm, elas são atraídas. Né? A igreja atrai e não expele como tem acontecido hoje. Né? É um milagre que o Senhor ele pode fazer entre nós. Vamos desejar, irmãos? Eu poderia chegar para os irmãos e falar assim, irmãos, vamos buscar o Espírito Santo. Mas o meu convite hoje é outro. Vamos desejar? Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá o desejo
desse batismo do Espírito Santo, desse revestimento do Espírito Santo. Me dá sede, Senhor, do Teu Espírito. Hoje eu estou preocupado com o meu trabalho, em crescer profissionalmente. Hoje eu estou preocupado em conquistar tantas coisas nesse mundo, em realizar tantas coisas nesse mundo. É isso que me preocupa hoje, Senhor. Eu não estou nem aí para o Espírito Santo, para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Me dá esse desejo, me dá essa ansiedade, me dá essa vontade. Eu quero, não quer, não quer, não quer. Esse querer é muito fraco. A gente entende. Olha só, entender que a gente precisa do Espírito Santo é uma coisa, querer o Espírito Santo é outra coisa. Nós estamos aqui entendendo, todos os irmãos que estão me ouvindo e eu, nós estamos entendendo que precisamos do Espírito Santo, mas queremos. Então paga o preço. E aí, irmãos, a igreja ela vai anunciar Cristo com poder e autoridade. E aí vocês vão ver entre nós essa atmosfera de amor, de alegria, de poder, de quebrantamento, de contrição verdadeiro. Né? O Espírito Santo no meio de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E já que entendemos que precisamos do Espírito Santo, vamos pedir ao Senhor esse desejo pelo Espírito Santo.